Sabe quando você tá com sede e aí você pega um copo d'água para beber, daqui a pouco você pega outro, a sua sede já passou, mas você continua bebendo, daqui a pouco você não sabe mais onde colocar tanta água. A gente estava reclamando essa semana passada de data FIFA, que não tinha jogo. Esse sábado aí vai ser um galão de 20 litros d'água para resolver toda a sua sede e ainda te deixar, às vezes, sem conseguir ver água pela frente pelos próximos dias. Ou seja, tudo que você queria chegou e agora a gente vai ter que saber lidar com isso. Porque tem jogo bom em tudo quanto é lugar, começando cedinho e terminando lá à noite, então vamos tentar encontrar as melhores oportunidades e, obviamente, evitar as maiores pegadinhas. Se você tem mais pressa, sábado costuma ser um vídeo um pouco mais lento, né? Tem muito jogo para falar, você pode acelerar, eu vou ficar com aquela voz mais rápida, mais fina, ou você pode utilizar os capítulos aqui embaixo. Meu nome é Theo Borges e espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado estupidamente lotado de jogos, dia 21 de outubro. Começamos às 8h30 da manhã na Inglaterra com um derby, e eu respeito muito o derby clássico, eu respeito bastante na hora de fazer a minha análise. Tá? Hoje o Liverpool é muito mais time do que o Everton, mas é um derby. Lá na Inglaterra eles chamam de Merseyside Derby, porque um rio chamado Mersey, acho que é Mersey, se eu não me engano, eu não sou poliglota, um rio chamado Mersey corta os dois estádios. A distância entre o estádio do Liverpool e do Everton é de menos de 1 quilômetro, e entre eles passa o rio Mersey. Por isso Merseyside, né? De um lado e de outro, né? Liverpool e Everton. Essa é uma rivalidade bem grande. Porém, nesse momento da história, o Liverpool vive uma fase muito melhor na classificação. O Liverpool ocupa aqui a 4ª colocação, o Everton está em 16º. Como visitante, o Everton venceu uma partida apenas e como mandante, o Liverpool é um dos times com 100% de aproveitamento. A gente consegue ver isso daqui. 100% de vitória, 67% das vezes saiu na frente do placar. Ficou sem sofrer gol em apenas um dos jogos, por isso a porcentagem ali está ruim. Obviamente isso é devido à quantidade pequena de jogos ainda, mas o Liverpool tem uma média de 3 gols marcados por jogo dentro de casa. Isso vai, obviamente, diminuir ao longo da competição, mas por conta desse início, 3 rodadas apenas, geralmente a gente tem essas porcentagens mais elevadas. O Everton venceu apenas uma partida fora, 67% das vezes ele saiu na frente do placar, ou seja, mostra-se um time com uma iniciativa, sofreu gol em todas as partidas e sofreu mais gol do que marcou. O primeiro tempo do Liverpool geralmente tem sido com muito domínio, com muita imposição e nenhuma derrota, isso é muito bom. E o primeiro tempo do Everton fora de casa, quase 70% de derrotas, poucos gols marcados, nenhuma vitória. Isso para quem busca no trade é um excelente número também. O Everton melhora bastante no segundo tempo, mas o Liverpool também melhora nesse fundamento. Eu não discordo com essa cotação de 1,33, eu acho que o Liverpool é muito favorito por aqui, é provável que vença, mas vocês sabem o que eu vou alertar por aqui. 1,33 não é cotação para você trabalhar no longo prazo, tá? A não ser que você veja um Liverpool amassando o Everton, e para isso você precisa pelo menos conferir ao vivo alguns minutos do primeiro tempo, tá? Para você que é um trader, é um jogo para trabalhar back favorito no primeiro tempo? Muito provavelmente porque o primeiro tempo do Everton é ruim e o primeiro tempo do Liverpool é muito bom. Então, se essa imposição se confirmar, essa cotação ela tende a estabilizar. Para você que não trabalha numa bolsa esportiva, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha parceira Betfair para você ganhar R$200 de bônus no seu primeiro depósito e o meu curso aqui embaixo para você aprender mais sobre trade esportivo. Com uma imposição, a cotação do Liverpool vai travar e dá para você aproveitar. Isso se essa imposição se confirmar. Para você que é um punter, se você veio para trabalhar ao vivo e viu um massacre do Liverpool, talvez até esse back Liverpool 1,33 possa num longuíssimo prazo ter valor, mas eu não gosto dessa cotação. Dá para você pensar numa valorização caso o Liverpool demore a marcar o gol ou ele comece mal, e dá para você pensar numa dupla chance se o Everton sair na frente, mas o Liverpool estiver muito próximo de empatar o jogo, tá bom? Não vou te indicar essa cotação seca no longo prazo, porque é um derby, e eu respeito muito essa questão do clássico. O Everton pode ter o dobro, o triplo de motivação para complicar a vida do Liverpool em Anfield. Então, se o Liverpool tiver a sua cotação valorizada, seja por um gol sofrido ou por não conseguir furar a defesa do Everton, você pode pelo menos ter uma relação melhor trabalhando com uma cotação mais alta. Não vou te indicar gols por aqui, porque os últimos jogos entre eles têm sido um pouco, pelo menos os últimos 3 têm sido mais amarrados, tá? 2-0, 0-0, 2-0, 4-1. E 2-0. Esse 4-1 aqui é bem fora da curva, tá bom? Então eu trabalharia só pensando em uma vitória do Liverpool um pouco mais valorizada. Às 10 horas da manhã na Itália, o Napoli, atual campeão da competição, visita o Verona com uma cotação próximo de 2. Aqui tá por volta de 1,70, mas talvez na hora que o jogo comece essa cotação esteja até um pouco mais alta. O Verona só perdeu uma partida dentro de casa até agora, só tomou 2 gols em 3 jogos. E o Napoli, como visitante, venceu 2, empatou 2 e não perdeu nenhuma. Tem um número de gols marcados bem interessante, 2,25 de média em 4 jogos, mas é uma equipe
que esse ano, com a troca de treinador, com a saída do Spalletti, tem sido um pouco mais permissivo, né? O Napoli tem cedido mais oportunidade aos seus adversários. A gente viu isso contra a Fiorentina, a última derrota do Napoli em casa, e também na derrota em casa para o Real Madrid por 3-2. Em ambos os jogos, a equipe tomou 3 gols, tá? O Verona não é uma equipe fácil. No ano passado teve que brigar para permanecer, teve que fazer contra o Spezia um playoff para permanecer na primeira divisão. Então eu acredito que o Verona possa complicar um pouco sim a vida do Napoli, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, em 5 de 6 partidas nós tivemos o ambas marcam sim, mas o Napoli não perde nos últimos 5 jogos contra o Verona. Dá pra gente usar um pouco do PDF de apoio aqui, por mais que a gente ainda esteja na 9ª rodada, né? Foram 4 partidas do Napoli fora de casa, 50% de vitória, não saiu na frente com tanta frequência, inclusive o Napoli teve que virar alguns jogos. Isso é um problema antigo do Napoli. Quem lembra das análises do Napoli na temporada passada, viu que o Napoli, na maioria das vezes fora de casa, saía atrás do placar e tinha que fazer uma remontada, ou seja, gastava o dobro, até usava esse mesmo termo, gastava o dobro de energia fora de casa do que em casa, tá? Então muita cautela para você que vai trabalhar seco a favor do Napoli por aqui. Primeiro, para você que é um trader, se o Napoli não tem tanta iniciativa, se o Napoli não tá talvez tão forte na parte de imposição ofensiva, cuidado, não é um momento para você se posicionar a favor, tá? Utilize uma boa leitura de jogo, espera o Napoli crescer no jogo, espera o Verona se posicionar, se vai ser uma marcação mais alta, mais recuada, para você tomar a sua decisão, tá bom? Acho que é um jogo para domínio do Napoli em alguns momentos, mas ele também pode recuar durante alguns momentos da partida e isso pode complicar se você manter uma posição durante muito tempo, tá bom? Se você é um punter, eu não trabalharia com vitória seca do Napoli por conta dessa questão de ser mais permissivo nessa temporada. É uma continuação da temporada passada, mas o trabalho nessa temporada ainda é um trabalho inicial, né, por conta da troca de treinador. Então eu não duvido que o Verona também possa marcar gol por aqui e o Napoli tenha que, de novo, fazer o dobro do esforço para tentar buscar uma recuperação. Então, se for para trabalhar a favor do Napoli, eu te indico, no máximo, trabalhar aqui com um empate anula. Dá para pensar no mercado de gols? Eu começaria pensando no over 1,5, tá? A gente teve o último jogo entre eles um 0-0, mas anteriormente 5-2, 2-1, 1-1, 1-1 de novo. Então, pelo menos o over 1,5 com uma cotação mais valorizada. Ali pro meio do final do primeiro tempo, a gente pode ter uma cotação do over 1,5 um pouco mais valorizada. Se o Verona estiver na frente, o Napoli estiver demonstrando que quer muito esse empate, pelo menos, dá para pensar nessa dupla chance, tá bom? Saindo da Itália, mais um favorito que joga fora de casa, o Leipzig enfrenta a equipe do Darmstadt com uma cotação próxima de 1,50. O Leipzig é uma equipe muito mais forte tecnicamente falando, mas vai enfrentar uma equipe do Darmstadt que está num momento bem melhor do que quando começou a competição. O Darmstadt não fez, vamos dizer assim, jogos ruins dentro de casa, mas ele teve resultados ruins. Se a gente pegar os últimos jogos do Darmstadt em casa, ele tomou uma goleada do Union Berlin com um homem a mais, deu muito azar nas bolas paradas. Ele fez 3-0 no Gladbach e vacilou tomando um empate 3-3. E ele marcou 4-2 no Bremen, de novo tomando bastante gol e tendo que fazer o dobro de esforço para conseguir vencer. O Leipzig fora de casa vem de 4 vitórias seguidas, incluindo um jogo na Liga dos Campeões contra o Young Boys, 3 no Union Berlin, 3 no Young Boys, um gol no Borussia Mönchengladbach, um jogo um pouco mais decepcionante em relação a gols, e 3 gols no Wiesbaden, num jogo de DFB Pokal, um jogo difícil para o Leipzig, viu? O Leipzig acabou matando um jogo no contra-ataque, mas o Wiesbaden complicou bastante a vida do Leipzig por aqui e expôs algumas dificuldades do Leipzig na defesa. Os últimos jogos do Leipzig, no geral, tinham um 2-0 que ele vencia o Bayern de Munique e tomou o 2-2, teve um 3-1 sofrido para o City e o último 0-0 agora contra o Bochum, onde o Leipzig perdeu 2 penais. Se você é um trader por aqui, dá para pensar nessa possibilidade de trabalhar a favor do Leipzig somente se o Leipzig vier para se impor. O Leipzig é um time muito adaptativo, é um time que consegue jogar de uma maneira mais flexível. O Darmstadt em casa com o apoio da torcida, ele pode tentar ser mais agressivo, ele pode tentar marcar alto, ele pode se impor e o Leipzig pode se posicionar para o contra-ataque. E se ele fizer isso, esse back Leipzig não vai ser tão interessante, por mais perigoso que ele possa ser nos contra-ataques, tá bom? Eu acho que trabalhar contra-ataques do Leipzig seria interessante se o Leipzig já estivesse na frente do placar no mercado de gols. Para trabalhar o match odds com o Leipzig recuado jogando no contra-ataque não é interessante. Tá bom? Agora, se o Leipzig tomar um comportamento mais de imposição e o Darmstadt tentar jogar no contra-ataque, mas não estiver conseguindo sair para o seu campo ofensivo, aí talvez trabalhar a favor do Leipzig possa ser interessante. Se você é um punter, eu não vou te indicar a vitória do Leipzig por aqui, porque por mais que o Darmstadt seja uma equipe que sofra gol com frequência, ele também marcou em todos os últimos jogos que ele fez dentro de casa, incluindo contra equipes fortes como o Union Berlin. Então, sinceramente, eu acho que o Leipzig também pode sofrer gol por aqui. Então, essa cotação
cotação mais baixa, mais esmagada não me agrada. Quer trabalhar a favor do Leipzig? Espera uma cotação mais valorizada, tá bom? O Leipzig pode sair atrás do placar, buscar uma recuperação. O Leipzig pode não estar jogando tão bem assim. Tudo isso pode culminar numa valorização dessa cotação. A minha ideia para esse jogo é me posicionar no mercado de gols, visto que o Darmstadt tem um bom poderio ofensivo, mas tem uma fragilidade muito grande na defesa. 4 gols para o Union, 3 para o Gladbach e 2 para o Bremen. E o Leipzig, muito por conta do seu poderio ofensivo, marcou 12 gols nos últimos 5 jogos, mas também por ter permitido alguma chance para o adversário, tá bom? Gosto de pensar no cenário de over 2,5 mais valorizado por aqui, não com essa cotação de pré-live, e não duvido que mesmo que o Leipzig venha vencer esse jogo, que a gente possa ter uma situação de ambas marcam por aqui. O mercado não acredita tanto, tá? De novo, cuidado com o Leipzig. O Darmstadt não é uma equipe boba. É tecnicamente inferior, mas não é boba. Líder do campeonato alemão com aproveitamento absurdo e 2 pontos na frente do Bayern de Munique, o Leverkusen enfrenta o Wolfsburg fora de casa, e o Wolfsburg é uma equipe que pode complicar a vida do Leverkusen, mesmo sabendo que tecnicamente hoje o Leverkusen é um time a ser batido, talvez até num cenário europeu, né? Não vou dizer aqui que o Leverkusen está no nível de Liga dos Campeões, porque o Leverkusen disputa a Europa League, mas o Leverkusen hoje é uma das melhores equipes, sem dúvida, da Europa, muito bem treinada pelo Xabi Alonso. Vai enfrentar um Wolfsburg que, dentro de casa, vem de 3 vitórias em 3 jogos, venceu o Frankfurt por 2-0, o Union Berlim por 2-1, Union que está na Liga dos Campeões, e o Heidenheim por 2-0. O Heidenheim, por ter sido ali praticamente na estreia do campeonato, não dá para levar tanto em consideração, porque o Heidenheim tinha todo aquele fator de nervosismo. Mas o Leverkusen vem se provando a cada jogo. Além do empate contra o Bayern de Munique, lá na Allianz Arena, o Leverkusen venceu em casa a equipe do Leipzig. Então, cada vez mais consolidado, com um tipo de jogo muito forte e propositivo. Não é um time de contra-ataque, é um time que marca e continua em cima. Se você é um trader por aqui, saiba que a gente vai pegar 2 equipes com bons momentos em casa e fora. O momento do Leverkusen é bom no geral, o momento do Wolfsburg é bom em casa. Tá? Então toma muito cuidado para não ficar só enviesado pela fase do Leverkusen. O Wolfsburg marcou em 8 das últimas 10 partidas e teve over 1,5 em 9 das últimas 10. É um time com um poderio ofensivo também muito grande, com uma média de 2 gols por jogo marcado dentro de casa. Se você é um trader, então sim, você pode criar a sua expectativa, você pode vir com um pouco de viés, mas espera o jogo começar antes de tomar qualquer partido por aqui. Tá bom? O Wolfsburg, assim como o Darmstadt, não é um time bobo. Tem hoje, tecnicamente, um nível mais inferior, mas não é uma equipe boba, tá bom? Então, espera o jogo começar, verifica de fato uma superioridade do Leverkusen por aqui, antes de fazer qualquer tipo de entrada. Se você é um punter, se quiser trabalhar a favor do Leverkusen, considere um empate anula e não uma vitória seca. O Leverkusen não vai conseguir manter uma campanha de 100% de aproveitamento ou uma campanha arrasadora o tempo todo. Ele vai enfrentar adversários que estão estudando o estilo dele jogar e que vai ser capaz de parar um pouco ali esse fator ofensivo da equipe. Então, muito cuidado. Talvez o empate anula seja uma opção mais saudável do que um back favorito. Óbvio que isso considerando um jogo onde o Leverkusen esteja jogando bem. Se o Leverkusen não está jogando bem, nem o empate anula vai valer por aqui. Eu estou pensando muito mais num cenário para gols, tá? O Leverkusen marcou nas últimas 10 partidas seguidas, não perdeu nas últimas 10, marcou no primeiro tempo em 10 de 10, marcou primeiro em 5 e marcou 3 ou mais gols em 8. Então dá pra gente pensar no cenário de over 2,5 por aqui, de preferência também com uma cotação um pouco mais valorizada. É possível, com esse adversário mais agressivo, que tem marcado em todos os jogos, pensar numa possibilidade de ambas marcam? Sim, tanto é que o mercado também concorda por aqui, mas essa cotação do ambas ela não é boa, tá? Para você trabalhar uma cotação de ambas marcam por aqui, eu te aconselho buscar algo mais próximo de 2 e não uma cotação tão esmagada como essa. Então eu prefiro pensar no cenário realmente de over 1,5 ou 2,5 gols com cotações mais valorizadas. Às 11 horas da manhã na Inglaterra nós temos um jogo assim que não é historicamente um clássico e tudo mais, mas na beira dos gramados a gente tem hoje talvez 2 dos melhores treinadores em atividade. O De Zerbi é uma novidade para quem não conhecia o Sassuolo do campeonato italiano do De Zerbi, que fez chover, né, com um elenco, vamos dizer assim, bem curto, sem tantas peças conhecidas como tem o Guardiola no City. Inclusive, recentemente, o Guardiola deu uma entrevista dizendo que futuramente é muito provável que o De Zerbi seja o treinador do City. Para você ver a competência do treinador do Brighton, que vem fazendo um excelente trabalho, né? Tá em competição da UEFA, mas
geralmente quando enfrenta o City tem dificuldade. Nos últimos jogos entre eles, principalmente nos últimos 5, o Brighton venceu apenas 1 e tivemos 3 vitórias do City e um empate. Em todos esses jogos nós tivemos o over 1,5, na maioria deles o over 2,5 e também na maioria deles o ambas marcam sim. Isso mostra essa capacidade ofensiva das duas equipes. O City talvez não esteja vivendo o seu melhor momento. Eu acredito que tem alguns jogadores do City que não estão vivendo uma fase tão boa, principalmente o Haaland, né? Tirando a Liga dos Campeões, essas últimas 3 derrotas, principalmente fora de casa, demonstraram um City ali com uma fase um pouco ruim ou jogadores com uma fase um pouco abaixo, principalmente o Haaland, na minha opinião. Porém, ainda é o City e dentro de casa é uma das melhores equipes do mundo, principalmente no campeonato de pontos corridos. O City tem 3 vitórias em 3 jogos no Etihad, com 1 gol sofrido e 8 gols marcados. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que as duas equipes têm um poderio ofensivo muito grande, não falharam em marcar em nenhum dos seus jogos. O City venceu mais dentro de casa, porém o Brighton marcou a mesma quantidade de gols fora de casa do que o City em casa, tá bom? Se você é um trader por aqui, dá para você trazer um pouco de viés para o lado do City, porque realmente o Guardiola hoje é o melhor treinador do mundo, não tem como discutir isso. Porém, cuidado com o Brighton. O Brighton não é uma equipe boba. O Brighton sabe vencer essas equipes grandes. Não tem conseguido vencer o City recentemente, é verdade. Perdeu alguns jogadores importantes, perdeu, mas o Brighton não é besta. Tô falando isso para vocês desde a primeira análise, né? Do Everton, do Darmstadt, do Wolfsburg. Temos aqui equipes de nível técnico diferente, mas que o adversário de inferior não é bobo. Tá bom? Então, se você é um trader, muita cautela na hora de trabalhar a favor do City somente com o freio de burro, porque a camisa do City é isso, porque o City é aquilo, porque o Guardiola... O City está apresentando em campo o que você quer? Se sim, acabou a discussão. Aí pode estar a favor. Se você é um punter por aqui, não vou te indicar a vitória do City com essa cotação. Não que eu não acredite na vitória do City, mas eu acho que o Brighton tem condição de complicar um pouco mais a vida dele por aqui. Então, quer estar a favor do City? Talvez esperar uma valorização no segundo tempo ou até mesmo esperar, se o Brighton começar na frente do placar, tentar buscar pelo menos um empate por aqui. Só toma cuidado que o Brighton na frente do placar é um letal no contra-ataque, tá? Muito cuidado. Verifica muito bem antes de fazer a sua entrada se o Brighton não tá puxando contra-ataque. Eu gosto de pensar no mercado de gols. O cenário ideal era o over 1,5, mas essa cotação aqui ela é ridícula. Então não vale a pena. Provavelmente, se o over 1,5 está baixo, o 2,5 também vai estar baixo, que é outra cotação ridícula. Isso aqui não é odd para pré-live, pelo amor de Deus. Isso aqui é mercado pro live, ou seja, espera o jogo começar. Para você conseguir pegar um bom 2,5 com uma cotação alta, tem que torcer para o jogo começar ruim. Infelizmente, ele pode melhorar no do meio para frente, do segundo tempo ali para frente, mas pegar essa cotação no pré-live é muito complicado, tá bom? Principalmente uma cotação de 2,5 abaixo de 1,40. Então eu esperaria uma valorização. Dá para pensar no ambas marcam sim? Olha, mesmo o City tendo tomado apenas um gol no Etihad até agora, eu não duvido que o Brighton possa sim surpreender. Tá bom? 1,5 na Alemanha, o Bayern de Munique com uma cotação de 1,30 enfrenta o Mainz fora de casa. O Mainz é uma equipe que essa temporada ainda não conseguiu vencer nenhuma partida. Foram 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas. Tem um dos piores ataques da competição, só fica atrás do Frankfurt, que perdeu o Colomoni e realmente está com uma dificuldade de marcar gol, do Bochum, que é uma equipe ainda em construção aqui na primeira divisão, e do Colônia, do clone meu, né, daquele cara da Boina, que agora tá um pouco diferente porque eu resolvi emagrecer um pouco, mas é bem parecido. O Colônia tá vivendo uma fase bem ruim também. Dá para dizer aqui que é um jogo de análise simples, onde você simplesmente tem que olhar para uma possibilidade de vitória do Bayern e ó, cascar fora e ver outro jogo? Olha, pela fase do Mainz a gente poderia sim simplificar essa análise por aqui e ficar de olho somente numa vitória do Bayern. Qual que é o problema? Em 2 situações de jogos entre eles recentes, o Mainz venceu a equipe do Bayern pelo placar de 3-1. Tivemos 3 vitórias do Bayern de Munique, 2 dessas vitórias foram na casa do Bayern e apenas uma dessa vitória do Bayern foi fora de casa. Ou seja, nos últimos jogos, quando o Bayern visita o Mainz, ele tem mais perdido do que vencido. Ah, mas o Mainz está numa fase ruim. Realmente uma fase muito complicada. Vamos olhar aqui os últimos jogos do Mainz com uma lupa um pouco maior. Empate com o Gladbach 2-2 fora de casa. Perdeu para o líder Leverkusen em casa 3-0. Perdeu para o Augsburg fora de casa por 2-1, marcou um gol. Perdeu em casa para o Stuttgart 3-1, marcou um gol. Perdeu para o Bremen por 4-0
e empatou com a equipe do Frankfurt. Depois foi perder para o União Berlim. Então sim, o Mainz está numa fase bem complexa, tendo dificuldade contra adversários da parte de baixo do meio e de cima da tabela, e o ataque do Mainz tem variado muito, marcando alguns gols e até 2 gols contra o Gladbach, por exemplo, mas ficando sem marcar gol nenhum contra o Bremen, que está desfalcado de parte ofensiva também. Então, sinceramente, se o Bayern de Munique conseguir perder ponto para o Mainz, vai ser muito mais um demérito da equipe do Bayern de Munique do que um mérito do Mainz, que está numa fase muito ruim, tá bom? Óbvio, o Bayern de Munique na temporada passada vacilou. Essa temporada, em alguns momentos, anda vacilando, mas já dá para ver uma melhora muito grande no trabalho do Tuchel, principalmente comparado ao início do trabalho dele no finalzinho da temporada passada. Então, sinceramente, acredito sim nesse favoritismo do Bayern por aqui, mas isso não quer dizer que o Bayern não vá sofrer. O Bayern é um time que costuma ser muito agressivo quando joga do meio para frente, mas quando o Bayern tem que criar lá de trás ou quando ele está num momento de muita pressão e a torcida do Mainz é uma torcida bem chata, ele pode se complicar na saída de jogo. Outra coisa que o Bayern tem que tomar cuidado são nas bolas aéreas. O Mainz tem bons cabeceadores. Se você é um trader por aqui, cautela. Espera o momento onde o Bayern empurra o Mainz para trás e faz ali aquela blitz no campo ofensivo próximo da área. Aí sim é um bom momento se o Bayern estiver conseguindo neutralizar os contra-ataques. O Bayern de Munique tendo dificuldade ou construindo o seu jogo lá de trás, eu não gosto de estar a favor, beleza? A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque ainda também é um trabalho de ajuste no Bayern, tá? É um trabalho novo, recente, vamos dizer assim. Se você é um Panther, acredito na vitória do Bayern, mas não vou te indicar essa vitória com 1,30, até porque os últimos 3 jogos que o Bayern visitou, mais ele perdeu 2 e venceu apenas 1. Então dá pra pensar primeiro num cenário de gols, eu não duvido que a gente possa ter um cenário de 3 gols por aqui, não com essa cotação. Até o mais 1,30 não é bom, não é bom. Dá pra você esperar uma cotação melhor. Ah, mas o Bayern marcou com 1 minuto de jogo. Paciência. Aí você pode olhar talvez o 3,5, uma cotação mais alta, ou até mesmo 2,5 no segundo tempo. Melhor pegar uma relação de 1-1 ou próximo de 1-1. Tá? Vai ser mais interessante. A taxa de acerto não precisa ser tão alta assim. Agora, se for para trabalhar a favor do Bayern, espera uma valorização da equipe do Bayern. Pode ser que o Bayern seja surpreendido com uma saída de bola errada e toma um gol, pode tomar um gol de bola parada, aí você pode buscar uma recuperação do Bayern talvez numa dupla chance. Agora, se o Bayern de Munique marcar muito cedo, as cotações de gols estiverem amassadas, não tem muito que você possa fazer, aí é só você não inventar e não querer achar pelo em ovo, simplesmente passa para outro jogo. Tem muito jogo nesse sábado e o bonde passou, você não pegou, paciência, vamos embora pro próximo, é assim que funciona. 1h30 da tarde na Espanha, o Real Madrid enfrenta o Sevilha e tem vários motivos pra gente não perder esse jogo. Primeiro, o fato de ser um clássico, né? Ultimamente o Real Madrid vem vencendo, se eu não me engano venceu as últimas 4 partidas, mas o Real Madrid vem sofrendo gol com frequência, é um jogo com uma expectativa de gols interessante pra La Liga até, um jogo com uma boa expectativa de ambas marcas, então por si só já parece um jogo interessante. Outra situação, o Bellingham vem numa excelente fase, a volta do Vinícius Júnior também já é mais um motivo. E tem mais um ingrediente especial que é o reencontro do Sérgio Ramos, zagueiro do Sevilha, com o Real Madrid. Depois de tanto tempo, né, o Sérgio Ramos foi jogar na França, acabou não encontrando tanto o Real Madrid assim. Agora, jogando na Espanha, esse encontro vai ser, pelo menos até o Sérgio Ramos aposentar, bem frequente. Então é bem interessante de acompanhar esse jogo. Sinceramente, acho que as cotações estão bem colocadas. O Real Madrid fora de casa tem uma das melhores campanhas do campeonato, não é melhor do que a do Girona apenas. O Real Madrid é o líder isolado da competição neste momento, tem 8 vitórias em 9 jogos. Como mandante, o Sevilha, dentro de casa, venceu 2 e perdeu 2, teve um empate. Não é uma excelente campanha do Sevilha nesse ano, mas é muito melhor do que a campanha no ano passado, convenhamos. Os últimos jogos entre eles, 2-1, 3-1, 3-2 e 2-1 pro Real Madrid, 4 vitórias seguidas. Porém, como o Real Madrid vem sofrendo gol com muita frequência, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de só embarcar no peso da camisa por aqui. Se você é um trader, principalmente por ser na casa do Sevilha, onde a gente vai ter um caldeirão, né, para prejudicar um pouco a vida do Real, eu não viria com tanta expectativa assim no Real Madrid para fazer a aposta de olho fechado, tá? Sinceramente, eu viria para uma leitura de jogo, espero um momento onde o Real Madrid esteja de fato te mostrando que ele está melhor em campo. O Real Madrid pode jogar fora de casa muito mais reativo, então pode ser que você não tenha um momento de muita imposição do Real Madrid, pode ser que ele roube e acelere, e isso vai dificultar um pouco a sua percepção de superioridade, então muita cautela. Se você é um Panther por aqui, primeiro de tudo eu gosto de pensar num cenário de cartões, né? Não é a minha praia, mas eu sempre gosto de listar para vocês aqui um jogo onde eu tenho uma expectativa de ser um pouco mais pegado.
né? Sevilha dentro de casa, com o apoio da torcida, aquele ambiente hostil. Vinícius Júnior se estiver jogando e o Rodrigo puxando nas pontas em velocidade, os jogadores do Sevilha tendo que segurar, tendo que matar o jogo. É importante, principalmente o Sevilha atrás do placar, tendo que vir para cima, o Real Madrid puxando o contra-ataque. Essa situação de cartão é importante. Dá para você pensar talvez até num cenário de 5 cartões, um over 4,5. Tá? É só uma expectativa. Lembrando, não sou especialista nesse mercado, tem muitas pessoas por aí que são e eu acho que vocês podem acompanhar. Outra situação interessante é o mercado de gols. Seria a minha segunda opção por aqui, porque se a gente pegar o histórico, são muitos jogos com over 1,5, com ambas marcam 5, com over 2,5. Em todos os últimos 5 jogos nós tivemos o over 2,5. E o over 2,5 está pagando uma cotação bem mais alta do que aquele cenário de Alemanha, de Inglaterra. Então dá para pensar principalmente com uma cotação até mais valorizada. Por que não? Numa relação de 1-1. E não duvido também de uma situação de ambas marcam 5. Tá? Se for para trabalhar a favor do Real Madrid, sinceramente, mesmo o Real Madrid vindo de 4 vitórias seguidas, 2 das últimas vitórias fora de casa, o Real Madrid tem sofrido gol com frequência para o Sevilha. Então eu viria no máximo com uma expectativa de um empate à nula. Tá? Eu não apostaria seco aqui na equipe do Real. 9 horas da noite no Campeonato Brasileiro, o líder isolado, Botafogo, enfrenta o Atlético Paranaense, que vem sendo o seu algoz, né? O Botafogo perdeu 3 partidas para o Atlético, nas últimas 4, venceu uma, mas essa vitória acabou tendo um sabor de derrota, porque culminou na eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. O Botafogo vem de uma excelente vitória em Minas contra o América e o Atlético Paranaense vem de uma excelente vitória no Sul contra o Grêmio. A cotação do Botafogo é próximo de 2. É complicado ver o líder do campeonato com uma odd tão alta, mas o adversário realmente é um adversário chato, constante, consistente. Goleou praticamente o Flamengo por 3-0 fora de casa, poderia ter sido até mais, e venceu o Grêmio agora com um gol de cabeça no finalzinho. Então dá para trazer assim um pouco de viés no Botafogo, mas é sempre bom deixar um pouco a nossa barba de molho. Tá bom? O Botafogo, numericamente, não tem como bater, né? A gente pode até criar uma desconfiança, porque o Atlético Paranaense é chato, mas se for para olhar só a estatística, a gente sempre vai ver algo favorável para o Botafogo. O Botafogo tem 85% de vitória em casa, 77% das vezes ele saiu na frente do placar, uma equipe que não falhou em marcar nenhuma vez, e em mais de 60% dos jogos em casa, o Botafogo não toma gol. É impressionante. O Atlético Paranaense não tem um número de vitórias tão grande, mas o número de vezes que ele saiu na frente do placar é alto, e isso mostra bastante iniciativa. É um time perigoso. O número de gols marcados é praticamente metade do que o Botafogo marcou e o número de gols sofridos é 10 gols a mais, né, do que o Botafogo sofreu. Porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado sim com o time do Atlético Paranaense, principalmente nessa questão de abrir o placar. O Botafogo tem tanto o primeiro quanto o segundo tempo melhor e o segundo tempo acaba sendo até mais destacado porque é onde o Atlético Paranaense tem o maior número de derrotas e acaba sendo um time bem kamikaze. Enquanto o Botafogo marcou 18 e sofreu apenas um gol no segundo tempo, o Atlético Paranaense marcou 9 e sofreu 9. Né? Nas situações de bolas aéreas, que foi o que definiu o jogo contra o Grêmio, o Atlético Paranaense tem bastante gol marcado, porém tem um número de gols sofridos também muito grande. É o famoso cobertor curto. Né? Já o Botafogo marca bastante nesse fundamento, não é a sua maior força, mas marca nesse fundamento também, só que defensivamente é um time mais organizado. Se você é um trader por aqui, dá sim para você trazer um pouco de expectativa, eu só tomaria um pouco de cuidado e traria esse jogo para ao vivo, porque nos últimos 4 jogos o Atlético Paranaense venceu 3, tá? Mas o último jogo do Botafogo aí no Newton Santos contra o Atlético Paranaense foi vitória do Botafogo. Eliminação, mas foi vitória do Botafogo. Então dá para pensar sim numa situação onde se o Botafogo estiver jogando muito bem, com muita imposição, não leia a pior equipe em campo aqui ao Atlético Paranaense. Se você é Panther, dá para pensar nesse empate anula do Botafogo. O problema de trabalhar numa vitória seca do Botafogo por aqui é só um respeito ao que o Atlético Paranaense vem fazendo fora de casa, tá? Mas o Botafogo tem plena condição de vencer, obviamente, esse jogo sim. O meu intuito por aqui não é trabalhar a favor do favorito, e sim no mercado de gols. Em 92% dos jogos do Botafogo em casa tivemos o over 1,5 e em 92% dos jogos do Atlético Paranaense fora também tivemos o over 1,5. Então, se essa cotação aqui ela puder valorizar um pouquinho, é o cenário que eu busco por aqui, tá? Acredito sim que o líder pode vencer mais uma, mas eu prefiro trabalhar no mercado de gols. Antes de falar sobre os jogos extras desse sábado, fica o convite para você se inscrever no canal se você não é inscrito, ajuda muito a gente a continuar crescendo, e deixar o teu like no vídeo, que também ajuda demais ao YouTube divulgar para novas pessoas. Vou deixar o link aqui embaixo do Radar Esportivo, meu parceiro, para você ver toda essa programação de jogos extras por aqui, tá? Das prováveis vitórias do favorito, excluindo o que a gente já tinha comentado, dá para ficar de olho no Freiburg dentro de casa contra o Bochum. O Bochum tem um intuito de jogar às vezes um pouco defensivo demais, e o Freiburg, que é excelente na bola aérea, pode aproveitar esse fundamento. O Newcastle também enfrenta o Crystal Palace, que não é um adversário fácil, mas eu acho que o Newcastle dentro de casa, se fizer um jogo como fez ali contra o PSG, pode se dar bem. O Rangers dentro de casa contra o Hibernians também é um time interessante,
interessante. Acho que dá para ficar de olho nessa vitória do Rangers. PSG contra o Salzburg também é a mesma coisa. O Al Nassr, o único problema aqui é a cotação, né? Se for para trabalhar a favor do Al Nassr, eu esperaria ele sair atrás do placar, ou até mesmo ele não tá jogando tão bem e esperar uma valorização para quando ele melhorar. O PSV contra o Fortuna, o PSV vem vencendo com bastante frequência o time do Fortuna e também vale esperar uma valorização dessa cotação. O Al Ahly enfrenta o Al Wehda. O Al Ahly é nesse momento um dos melhores mandantes da competição e o Al Wehda não é um time assim tão forte, talvez valha a pena ficar de olho nesse favorito da Arábia Saudita. E o United, que por mais que não viva uma excelente fase, né, tá em crise ali com o Onaná falhando bastante defensivamente, o Sheffield é uma equipe que você tem que passar por cima, né? Uma equipe com 8 jogos e que perdeu as 7, só empatou uma. O United aqui, mesmo não fazendo uma grande campanha, precisa vencer. Vale a pena ficar de olho, tá bom? Dos favoritos que podem se complicar, lembrando, isso aqui não tô zicando favorito, só tô te fazendo talvez ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Para você não se surpreender. Já falamos do Napoli, do Leverkusen e do Leipzig. Vale a pena também tomar cuidado com a Inter. O Torino não é um time bobo. Tem o Zapata agora na frente da equipe. Os últimos jogos entre eles têm sido um pouco mais cascudo. Por mais que a Inter tenha vencido, tem sido por um placar mínimo de um gol de diferença. Então, muito cuidado, tá? O Young Boys também pega o Zurique, que é um dos melhores times da Suíça também. Então, pode ser, e nesse momento é o líder, né? Então, pode ser um time perigoso para se enfrentar. Já falei do Sevilha com o Real e já falei do Botafogo. Outros jogos para gols. De manhã, 2 horas da manhã, que eu acho que você não vai fazer, mas não custa deixar aqui. Yokohama Marinos pega o Sapporo, costuma ser historicamente um jogo bom para gols. A trinca de jogos da Bundesliga 2, o Hamburgo e o Grottenfurt, Paderborn, São Paulo e Osnabrück e Wiesbaden, também são jogos com bastante tendência para gols. Bodoglin e Sandefjord, se eu não me engano fala assim, também é um jogo com uma característica boa para gols. Hoffenheim e Frankfurt eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eu vou tirar ele daqui, porque o Frankfurt, ele vem vacilando um pouco, né, nos últimos jogos. Eu acho que eu vou tirar ele daqui. Mas se eu tirar e for 4-4, vou deixar ele aqui. Trabalha ao vivo nesse jogo, obviamente, tá? Já falamos do City com o Brighton. O Fortuna Düsseldorf com o Kaiserslautern é sempre bom ficar de olho. O Fortuna em casa tem essa tendência de fazer jogos agressivos e o Kaiserslautern também fora de casa é bem pirotécnico. E temos o Sassuolo contra a Lazio. Se o Berardi estiver em campo, atenção, se o Berardi estiver em campo, você que gosta de trabalhar a finalização, o Berardi é o seu homem, tá bom? Fica de olho nele. Jogos para correção de preço. União Berlim e Stuttgart, cuidado com o Serge Guirassy. Guirassy, artilheiro da Europa. Guirassy, artilheiro da Europa. Ninguém marcou mais gols do que esse homem. Olho nele. Outro cara que você pode ficar de olho em finalização. Guirassy é muito bom nesse fundamento. Chelsea Arsenal, jogo para correção de preço também, para não criar tanto viés. O Arsenal está no momento melhor, mas é clássico, tá? E Bahia e Fortaleza. Bahia vem de uma vitória contra o Inter, deu aquela motivada, tá jogando bem mais agressivo, mas o Fortaleza também tem um excelente contra-ataque, dá até para ficar de olho em gols por aqui, tá? Os jogos extras dos extras, nós temos a campanha do Leicester na Championship, o Galatasaray enfrentando o Besiktas, clássico, Nice e Marselha, também jogo clássico por aqui, 2 boas equipes, Celta Vigo contra o Atlético Madrid, cuidado, tá? O Celta é uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas é chata de se enfrentar. Aí temos jogos do Campeonato Brasileiro Série B e Série A. Botafogo de Ribeirão contra o Novo Horizontino. O objetivo aqui é diferente, né? O Botafogo quer se distanciar da zona de rebaixamento e o Novo Horizontino entrar na zona de classificação. CRB e Criciúma, 2 equipes que buscam a mesma coisa, que é tentar uma vaguinha para a Série A. Juventude e Londrina. Londrina muito difícil de escapar do rebaixamento, mas está tentando. Vai enfrentar um Juventude que, se vencer, cola nos líderes novamente. São Paulo pega o Grêmio vem de derrota, o São Paulo também vem de derrota. O São Paulo já está garantido na Libertadores do ano que vem, então é complicado a gente ficar trabalhando jogos do São Paulo com tanto viés, mas o São Paulo é um dos melhores mandantes da competição, tá? E por último, Cuiabá e Goiás. O Goiás vence o São Paulo em casa e o Cuiabá venceu o Curitiba fora de casa. 2 equipes que brigam aqui. Vou dizer, o Cuiabá eu acho que não cai mais, é muito difícil, tá? Mas o Goiás tem que vir para cima e essa exposição pode gerar um jogo talvez um pouco mais engraçado do que a gente espera, tá? Talvez um over 1,5, vale a pena ficar de olho. Mas com tanto jogo no sábado, talvez esses outros jogos aqui fiquem um pouco escanteados. Ufa, agora sim. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. O meu estilo é esse, tá? O meu estilo é te passar o maior número de informações possíveis para que você possa tomar uma boa decisão. Nem sempre a gente vai acertar. Não é sobre acertar, né? A aposta não é sobre acertar uma. É sobre estar sempre com o mais próximo possível de um bom cenário, tá bom? Eu sei que tem gente que gosta de vídeos mais curtos e tem excelentes canais por aí para você aproveitar, mas quem gosta de um vídeo um pouco mais detalhado, tem aqui o seu lugar. Um grande abraço, fica com Deus e até domingo.